Hoje, aqui na entrevista com o Dr. Marcos Araújo, eu sou o Júlio Araújo, Marcos psicólogo, né? Sou advogado. Marcos, qual a diferença entre assédio moral, né, na empresa, com os colaboradores, e a busca de desempenho? E a motivação, né? Isso me faz lembrar, esses dias eu estava vendo uma frase do Bernardinho, técnico de vôlei. Quem lembra do Bernardinho nas Olimpíadas, algumas Olimpíadas atrás, quando ele foi campeão, que ele se descabelava, gritava, xingava as pessoas e papapá. E ele teve que mudar o modo dele de gerir a equipe. E ele falou uma frase assim, mais ou menos, não sei exatamente como é que era, mas é mais ou menos nesse contexto. Você exigir do atleta, e a gente pode dizer também de um funcionário, uma performance melhor, é porque você sabe qual é o potencial dele e acredita no potencial dele, e você exigir isso dele é uma prova de respeito. Sim. De respeito pelo desenvolvimento dele, né? Entretanto, a gente tem que entender o que é esse respeito pelo desenvolvimento profissional, pela capacidade, por você enxergar que a pessoa tem a capacidade para desenvolver, ou que é um assédio moral, um objetivo apenas de humilhar, um objetivo apenas de se sentir superior ao outro. De reduzir, né? De reduzir a pessoa. Então, essa linha tênue que separa, e até mesmo hoje, como motivar, eu até lembro de uma outra, quando ele ganhou as Olimpíadas, o vôlei no Brasil, aquelas Olimpíadas que teve no Brasil, o vôlei masculino, eu lembro que ele falou, essa geração ela é diferente, então a forma de motivar é diferente. A forma de procurar o desempenho daquela pessoa. A gente está falando de atleta, mas a gente pode falar lá de um funcionário, de um executivo, ou seja lá o que for, de buscar o desempenho dele, o desenvolvimento, porque você acredita no potencial, é diferente do que aquela outra forma de gestão de pessoas, né? Então, hoje, né, nós temos aí a NR1, que transformou o assédio moral em doença, né? Porque está adoecendo o próprio trabalhador. Mas nessa questão, o que a empresa, como que a empresa pode identificar e até treinar, né, e o próprio colaborador identificar até onde a empresa está sendo tendo dentro disso, né, agindo de uma forma respeitosa, exigindo uma produção, né, que ele seja mais eficiente e eficaz, até onde vai essa linha tênue aí? Como que a gente pode identificar? Olha, tudo, quando você fala de uma empresa, a gente fala de ambiente, né? Um ambiente de trabalho. Então, o que se fala que está adoecendo são ambientes de trabalho muito corrosivos, sim, né? Muito e acaba fazendo com que as pessoas acabam adoecendo. Então, mexer-se no ambiente, ótimo. Então, vamos comparar a questão de saúde mental com a saúde, com a preocupação que o NR se preocupa também com a questão de segurança do trabalho, com, por exemplo, os EPIs, os equipamentos, legal. O capacete, o óculos, o provido, a luva, que são protetores, né, dessa parte física do trabalhador. E eu estou falando ali de chão de fábrica. Agora, quando você fala de saúde mental, não é só para esse, né, é para todos os funcionários, desde o alto executivo até a pessoa que está lá no chão de fábrica ou enfim, que tem uma função um cargo um pouco menor, né? Então, criar essas alternativas, né, dentro do ambiente, criar um ambiente que possa proporcionar essa segurança emocional. Então, a forma de comunicação é importante, né? O feedback para o funcionário, tem que ter um feedback positivo, por isso que o RH vai ter que estar ali. Mas quando a gente fala de ambiente, eu tenho que também falar do ambiente interno de cada pessoa. O ambiente de uma empresa, então, você fala lá, aqui tem uma sala, a gente tem móveis, a gente tem o piso, a gente tem que se preocupar se o piso está escorregadio, a gente coloca aquele aviso lá daquela coisinha amarela. Então, assim, a gente tem que se preocupar para que o funcionário não escorregue, enfim. Mas o emocional? Porque não lida só apenas com que equipamento que você vai utilizar, entendendo que nós temos pessoas e cada uma tem a sua história de vida, cada um tem a sua forma de ver o mundo. E mais ainda, quando a gente fala do ambiente interior, como que foi construído esse ambiente interior? São pessoas diferentes, muitas vezes gerações diferentes, que tiveram uma construção de ser diferente e que enxergam o mundo de uma forma diferente. Aí é que é o grande desafio, né? Porque não é simplesmente colocar um capacete ou colocar uma placa
ou um lugar que é mais perigoso, você evitar o trânsito por ali. É uma coisa muito mais profunda, que requer gestores, uma capacidade de lidar com pessoas e de entender o tempo. Nós estamos vivendo um outro tempo. E isso é uma questão porque nós vamos cada vez mais judicializando as relações, exatamente, tanto no campo pessoal como no campo profissional. E isso, a NR1, ela dá abertura aí para você provocar a demissão indireta, né, que é o caso do trabalhador, né, ter todos os direitos, processo, danos morais. Então a empresa ela acaba, se ela não tem um plano de ação, então seria, porque quando eu tenho um IPI, crio toda uma série de protocolos, eu busco me respaldar legalmente. Como que eu posso, então nesse caso, como eu poderia criar esses protocolos para me respaldar legalmente, já que eu estou aqui, eu vou fazer o papel do empresário, eu preciso identificar na minha empresa, eu estou tendo aqui muitas demissões, eu tenho bons funcionários que adoeceram, como que eu posso criar esses protocolos? E mesmo porque, não só por uma questão jurídica, mas até por uma questão econômica, Sim. Porque eu vi uma pesquisa de que antigamente os índices de afastamento era questão de coluna, tinha algumas coisas assim dentro da estatística, e o afastamento por saúde mental está cada vez mais aumentando. Acho que ele duplicou de 2 anos para trás para cá. Duplicou, enfim. Então, isso é uma coisa que chama atenção para o empresário também, porque isso entra também no custo dele. Um funcionário afastado também é um custo para esse estabilidade depois. Né? Exatamente. Então, é isso que tem que... Não só por uma questão protocolar, por uma questão legal, né? Por uma exigência da lei, mas até por uma questão econômica. Por que existiu a lei? Porque os hospitais estavam cheios de gente doente aí, com problemas de burnout, com problemas de estresse, né, motivados por seja lá o que for, o que motivou essa doença das pessoas. Então, virou uma questão de saúde pública. Né? Sim. Então, assim, o que a empresa tem que fazer? Então, existem que protocolos? Isso a gente pode... Né, é algo que é difícil de falar aqui em pouco tempo, mas assim... desenvolver esses protocolos, como eu falei aqui, uma comunicação clara. Primeiro, é uma pesquisa que você vai fazer, a pesquisa de clima, dentro da sua instituição, para poder compreender como os funcionários estão enxergando tudo ali. A partir desta, é como um médico ele vai dar uma receita específica para aquele paciente, porque ele tem uma particularidade, né? Então, assim, para você, determinado tipo de fórmula, né, os médicos que fazem fórmula, funciona, mas para mim não vai funcionar, por alguns fatores. Então, esse primeiro passo, essa pesquisa de clima, né, que você vai desenvolver junto aos funcionários para você identificar quais são os gargalos que você tem ali para você poder partir para o próximo passo, que são as ações. Comunicação, como eu falei lá, o feedback, de repente propor uma roda de conversas, propor várias atividades ali, ações que vai ajudar o indivíduo a ter um ambiente um pouco mais saudável. E porque cada empresa, né, o ambiente organizacional, vai ter também um grupo etário, se vai ter mais homem, mulher, que tipo de política, né, de ação que vai ter para estar resolvendo isso. E você percebe que hoje os jovens, eles não estão mais comprometidos, tanto com o conhecimento científico, como também o próprio trabalho, de crescer na empresa, isso, por uma série de questões. Como motivar você criar um ambiente dentro da empresa que atraia também esse público, né? Afinal, que desperte. Você acha que isso daí também entra? Sim, aí é que eu falo que é o tempo, a mudança de tempo. A gente tem o ambiente externo, que é a empresa, e o ambiente interno de cada um, né? E esse ambiente interno de cada um, ele é formado pelo quê? Pela sua questão biológica, né? A sua história de vida, e existe a cultura. Nós estamos passando por uma mudança de cultura. Se me permitir, eu vou falar um pouquinho da minha experiência profissional. Legal. Né? Para situalizar o que é essa mudança. Então, vamos lá. Eu comecei entregando pizza, né? Não tinha nem motoboy na época, década de
finzinho da década de 80, início da década de 90, trabalhei um pouquinho ali. Quando o pai faleceu, fui ajudar, né? Tinha que ajudar em casa, fui entregar pizza, ok. Não tinha... Aí depois eu fui virar office boy, como office boy, ok. Como é que era o tipo de... Aí eu fui trabalhar no mercado publicitário. No mercado publicitário eu estava na parte de baixo ali, né? Eu era o operacional. Chãozão, né? Trabalhava como mídia. E como era o tipo de gestão? Nós vivíamos na década de 80, 90, a partir do ano 90, então peguei a década de 90 inteira, uma gestão, e aí finalizando essa gestão, paternalista. Chefe manda, você obedece. Sim. Você não tinha, assim, o embate, né? A gente tinha medo, a nossa visão de mundo era totalmente diferente, então era um regime mais autoritário, que é peculiar do tempo. A gente estava saindo do fim de uma ditadura militar, né? Década de 80, fim ali, início da democratização. Isso não é só Brasil, teve mudanças no mundo também. E a gente tem uma forma de comportamento humano diferente, mais submisso. A gente tinha, as ideias eram, os valores mais concretos, então a gente tinha uma certa segurança nesse sentido. Sim. Depois eu fui executivo de vendas e eu tive que experimentar ser cobrado insistentemente por resultado, né? E eu falei, eu fiquei doente? Não. A minha motivação era outra. Eu tinha meu objetivo de crescer na vida e tudo mais, e eu queria dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Então, a minha história de vida. Aí chegou no determinado momento que eu fui gestor de equipe. Hoje ainda eu trabalho como coordenador numa escola também, além de clinicar, ter equipe, né, sobre a sua supervisão. Então eu fui uma equipe de vendas que eu tinha sobre a minha supervisão, que eu tinha que contratar, tinha que demitir, tinha que motivar, e era cobrado, tinha que cobrar e era cobrado também. Então eu passei por essas duas situações. Num momento de transição, em que a gente estava saindo desse modelo de gestão paternalista para um modelo corporativista. Porque o que aconteceu? O movimento lá nos Estados Unidos, no Brasil chega um pouco mais tarde, em que muitas empresas sofrendo problemas de assédio nas instituições. Isso lá atrás. Então, é aquilo. Nós temos que olhar lá nos Estados Unidos para projetar um pouco aqui. Né, aqui. E aí houve, falando uma coisa bem, mudança de fórmulas de gestão, porque muitos processos, a legislação vai mudando, processos por assédios, então teve que mudar a forma de gestão, não poderia ter mais aquela gestão dos chefes que eu tinha. Sim. Então isso já começa a ter uma mudança de comportamento ali. E hoje, e aí a gente tem as pessoas, e hoje, o que você tem os jovens? O jovem não quer ser igual o pai e a mãe que se mata de trabalhar. Sim. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter as coisas, mas ele não quer ter esse custo. E eles não estão errados. Não. Tem muitos que não querem esse cargo de chefia. Para que ter chefia? Para ter essa dor de cabeça que meu pai e minha mãe têm. A maioria não quer mais. Exatamente. Então a gente tem que entender o tempo que a gente está vivendo. Então hoje as pessoas não aceitam mais o que eu aceitava quando eu era mais jovem. Hoje as pessoas não, nem eu mesmo não aceito mais. Na minha idade eu não aceito mais. Nós queremos qualidade de vida. Exatamente. Né? Essa e aí é que tem assim, essa mudança de tempo. Só que tem um negócio muito louco. Eu trabalhei numa época que eu não tinha computador direito, não tinha celular. Quando eu trabalhava como executivo, dirigia aqui na cidade de São Paulo, eu tinha guia de rua. Sim, para achar a rua, você tinha que parar numa esquina lá, se você não conhecesse o lugar direitinho, parar, começar a ver ali, ver o bar. Então é diferente. Você era focado para resolver problemas. Exatamente. Né? Você tinha um foco foco ali. E aí o que acontece? Hoje com a tecnologia tudo é muito rápido, tudo é muito fácil, tudo é muito intenso. Então assim, por que as pessoas adoecem? Você tem uma mudança de tempo, você tem a característica pessoal, o ambiente da pessoa que foi formada através de uma questão biológica, através de uma história de vida de família, que tem algum contexto familiar, e dessa questão da cultura que ela vive. Então assim, hoje o que a gente tem? Pessoas cobrando demais, né? Tem um filósofo, pensador sul-coreano, Hang, que ele fala que é da sociedade do cansaço. Sim. A sociedade do cansaço. Então, entender que o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje, porque nós vamos fazer uma lei NR1 de saúde mental para cuidar da saúde mental, vamos começar a criar protocolos, mas se eu não entender o que está acontecendo nesse momento, é apenas o protocolo, é apenas para a lei. Se eu não entender o que é o ser humano hoje, por que ele está agindo desta forma,
né? Porque o juiz, nem o juiz vai entender, eu vou ter uma série de processos lá eu tenho um problema, estou com meu psicológico meio ali afetado, não sei o quê, entro numa empresa, vou começar a trabalhar, aí de repente me dá um piripaque lá, né? Alguma coisa assim, tenho uma crise de burnout. Mas aquilo ali era algo que, aquele ambiente, ele é um ambiente que deveria ser um pouquinho melhor, mas que ele provocou isso em mim, mas é algo que eu já tinha também, é algo que eu trago em mim. Então, trabalhar essa cultura com os funcionários, essa conscientização. Eu tenho até a nossa palestra que a gente está trabalhando, né, em cima de palestra sobre o NR1, que fala exatamente dessa questão. Eu não vou pôr, você vem com a questão legal, com a questão do que a lei determina, e eu tenho que falar o que é o ser humano. Porque eu entendendo as demandas das pessoas, eu posso entender qual é o melhor caminho para cuidar. E Marcos, eu vejo assim, existe o ambiente da internet, televisão, ele aumenta mais, parece que as pessoas, elas vivem também, então, por exemplo, a questão de assédio, às vezes a pessoa ela nunca viveu aquilo, mas de tanto ver na internet, ela começa a ficar mais sensível. Eu tenho essa impressão, mas eu não sou profissional. Não. E é o que eu falo, que é uma questão do nosso tempo, da cultura do nosso tempo. Então, eu costumo dizer assim, que tem, sabe a balança, aquelas balanças antigas? Né? Então a coisa pendia para um lado. Né? De repente, aquele que era o oprimido passa a se tornar opressor. Aí a gente começa a mudar ali, até que essa balança se equilibre novamente. Né? Então a gente está vivendo nesse tempo desequilibrado, as pessoas estão de certa forma desequilibradas e emocionalmente mais ainda. A gente está vivendo mudança de tempo, como eu falei assim, com a tecnologia as coisas mudam muito rápido, né? Então as pessoas têm essa angústia toda. Então, as pessoas hoje com a falta de leitura, e aí é uma questão eu como pedagogo, a falta de leitura, né? Hoje a leitura é um pouco mais rasa, as pessoas não leem mais um livro. A capacidade de interpretação é muito grande. Então o que você tem nesse contexto que você falou? Você vai lá, vai me chamar a atenção. Eu sou seu funcionário, você vai chamar a atenção com o objetivo de me ajudar, de me auxiliar. Aí eu vou achar que você está me assediando. Essa é a questão da acessibilidade. E essa acessibilidade talvez seja essa capacidade, como o Bernardinho falou, poxa, se eu cobro de alguém, se eu estou exigindo algo de alguém porque eu acredito no potencial dela, eu estou respeitando essa pessoa. Porque eu quero que ela se desenvolva, que ela cresça, que ela seja melhor do que ela é. Tirar o melhor dela. Tirar o melhor dela. É claro que não precisa ser daquele jeito todos, né, que ele fazia. Mas eu quero... Então, isso é um sinal de respeito, não é de falta de respeito. Sim. Agora, essa né, da balança, essa capacidade de interpretar. Essa pessoa está querendo me humilhar ou ela está querendo me ajudar? E muitas vezes a pessoa... eu já vi casos assim de gestores que eu atendo no consultório. Eu falo assim, eu não sei mais como conversar. Parece que o gestor se tornou, antes que era o opressor, se tornou oprimido. É o que está... Eu sou nutricionista e advogado. Na área da saúde, eu vejo os gestores com medo de falar com a gente. Porque eu trabalho no hospital, né? Mas eu falo, não, pode, manda bala, não tem problema você... Mas é aquele medo, pisar em... Converso com empresários, esses tempos eu estava conversando com um empresário, ele me falou, Júlio, a gente pisa em ovos para falar hoje com a juventude, com os funcionários, com o receio de um processo, de ter assédio. Então, você acaba, a minha impressão como podemos construir um ambiente que seja também, ao mesmo tempo, respeitoso, mas desafiador para que o ser humano ele crie. Porque nós vemos a questão da inteligência artificial. Estava vendo lá o criador do GPT, ele estava falando da preocupação dele com os filhos. Como que é criar os filhos para que eles possam estar adaptados a uma realidade em que a inteligência artificial ela vai estar na realidade de quase todo mundo, que ela vai ser barateada. Então, como resolver isso? Então, olha a importância de hoje, dentro do nosso ambiente de trabalho, trabalharmos também o fortalecimento da inteligência emocional do ser humano.
Então, que eu acredito que tudo isso esteja enfraquecendo, ou a gente que é muito rígido. Talvez a gente veio de uma época que tomava porrada, né? Levava porrada. Dava porrada e estava tudo bem, né? Tinha como referência lá o Stallone, o Arnold Schwarzenegger, falava, não. Lembra a cena de um filme que o Stallone, aí já tinha o filho dele grande, né? E que o filho dele estava ali brigando com ele, que não sei o quê. Ele falou assim, meu, é o seguinte, você vai aprender na vida que não é a capacidade de bater. Sim. Né? Você lembra dessa cena? Sim, é linda essa cena. A cena. Capacidade de você cair e se levantar. Sim. Então a gente tem que ter essa capacidade, a gente não pode perder esta capacidade, né? É claro que assim, a gente não precisa também vivenciar o que a gente vivenciou Sim. na nossa época ali mais novo, em que a gente tinha pessoas que elas não nos motivavam, elas nos humilhavam. Então, eu passei por humilhações no trabalho. Eu trabalhei como menor auxiliar, foi assim, era assédio puro, meus 14 E a gente não tinha, né, recurso, né, para... E a gente não sabia. Hoje, como existe, olha, determinado tipo de coisa é assédio moral, e aí a gente tem que perguntar, o que na atitude da pessoa é realmente um assédio moral? Sim. Aí a gente tem que tentar entender. E aí você fala assim, na cultura de uma empresa, esse trabalho emocional, penso eu, que não é uma construção que o dono da empresa vai contratar pessoas e o RH vai fazer. É uma construção de todos. E aí, como você fala assim, o gestor hoje tem medo também, tem o receio de, se eu falar uma palavra fora do contexto, a empresa pode ser processada, a pessoa pode se sentir... E não é por maldade daquela pessoa, porque ela acha que ela está na razão, Sim. Porque existe hoje uma lei que a defende e temos que também, não podemos colocar isso também, porque não pode ficar como era antes, que tinham coisas absurdas. Respeito, né? Exatamente, é o respeito. Mas eu tenho que entender, né, como separar isso, como que eu compreender que aquela pessoa ali está querendo me extrair o meu melhor. E aí isso tem que deixar bem claro, né? E eu posso extrair o melhor do outro sem ofender, sem xingar, sem criticar, mas hoje a questão não é nem essa. A cobrança muitas vezes faz com que a pessoa se sente ofendida. E isso tem a ver um pouco com a questão de tempo, do tempo que a gente está vivendo. Se você entrar na internet hoje, pega uma matéria que tiver e você vai ver lá os comentários. Às vezes eu gosto de olhar os comentários ali. É viciante, né? Às vezes os comentários são melhores do que a matéria. Né? Que a matéria. Aí você começa a ver os comentários e ver como que as pessoas estão cheias de ódio, cheias de raiva. Nossa, e estão assim, cheias de verdades absurdas. Que nem eu falei, nossa época lá, existia verdades absolutas, verdades concretas, o mundo era concreto. E tem um outro pensador, Bauman, que fala da sociedade líquida, que é desses valores líquidos, esses valores, cada um tem o seu. Todo mundo é dono da verdade, todo mundo conhece a verdade. Porque vive numa bolha. Vive numa bolha. Uma bolha, né? A internet, ela vai criando aquela bolha. Então, você só recebe informação, que a sua opinião, ela vai só jogando ali o que é da sua opinião. E você não aceita demais. Quando você vê uma divergente, você estoura. É um lixo humano. Eu acho tão feio, né? A pessoa chegar a chamar um outro ser humano de lixo, de umas coisas assim. As pessoas estão mais agressivas, estão se sentindo mais agredidas, e por isso que qualquer coisa que você fala, se eu chegar para você, eu sou seu chefe, falar para você alguma coisa, você vai achar que eu estou te assediando, vai achar que eu estou te agredindo. Então, é uma coisa do tempo. Então, trabalhar essa cultura dentro de uma empresa é uma coisa bem delicada das pessoas entenderem que o que não é uma agressão, vão dizer que tenha pessoas, porque somos formados por várias pessoas, que possa ter algum gestor que é agressivo e que ele não merece estar ali. Que realmente, né, identificar aquele gestor que realmente ele não olha de forma respeitosa. Né? Porque quando você não tem aquela consciência de como ser humano, que somos todos iguais, dificilmente você consegue chegar nesse equilíbrio, né? Porque você parte da premissa que você é superior. Então, você não vai conseguir ter o tratamento. Então, tem essa questão, né, de buscar identificar esses colaboradores, que não tem esse respeito. E eu acredito que um dos desafios são os gestores. Você acredita que os gestores mais velhos eles tenham dificuldade ou ao contrário? Para a gente... porque vamos dizer que é um aprendizado que se teve. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que é um pouco mais velha ela não possa se adaptar, mudar, né? É de pessoa para pessoa. É muito difícil você falar assim, todo jovem é isso ou toda pessoa de mais idade é aquilo.
Porque cada pessoa é uma pessoa. Sim. Generalizar, esse que é o grande problema, que daí surge o preconceito, né? Generalizar é difícil. Pode ser que é mais difícil porque a pessoa viveu um aprendizado e é mais difícil para ela entender esse mundo novo, diferente que a gente está vivendo. Isso com certeza, né? Mas aí a gente vê quem tem a capacidade maior de adaptação a essa nova forma de ser no mundo, né? Enfim, a gente tem que se adaptar para sobreviver, né? Porque você vê, hoje as empresas têm uma grande dificuldade em contratar, né? Há uma rotatividade grande, identificar colaboradores, e esse vai um processo desde o RH até o gestor lá que está no plano estratégico. E a gente, dentro disso daí, né, porque eu vejo uma grande questão da parte como advogado da judicialização, reduzir esse impacto, mas também criar um ambiente que seja saudável, mais saudável, tanto do aspecto, eu vejo, você tem empresas, né, que o funcionário ele entra e aí vai desde a questão da alimentação, que nem temos refeitório ali cheio de alimentos hipercalóricos, que tem, né, a pessoa fica mais cansada, tudo. Existe uma questão biológica. Como trabalhar tudo isso para criar um ambiente que seja também acolhedor, né? Tanto na parte da alimentação, na parte jurídica, na parte de RH, na carga horária. Hoje nós temos aí o 6x1 que está... Né? E aí você vê o político que trabalha, né, 3 dias da semana ou 2, falando que não concorda com o 6x1 para, né, justificar o investimento dele. Então, é isso daí. Palestra, então você acha que um conjunto de ações, procurar a parte, identificar ali, qual seria o passo, então, que a empresa podia fazer e o trabalhador também... Bom, primeiro, essa identificação interna. Quais são realmente os gargalos, as situações através de pesquisas que os RHs normalmente fazem, né? Essas pesquisas de clima. Exatamente. O que é ali para você poder entender o clima da empresa, né? Então, esse é um ponto. E aí, fazer o desenvolvimento das estratégias. Um trabalho, né, e com os gestores, né, com aqueles que vão estar ali, né, na equipe de gestão também, eu acho que é um papel importante. Dessa conscientização, então, por exemplo, eu com a palestra, a nossa palestra, né? Parte com a parte jurídica, e eu falo com essa parte comportamental. Eu sou psicólogo cognitivo comportamental, né? O TCC. Então, para eu entender como eu posso, para você que é um gestor, para você entender como que você vai gerir pessoas, você tem que entender como é o comportamento delas. A gente tem o comportamento individualizado, mas temos a característica do grupo e do tempo. E como eu falei, o tempo é importante. Então, como as pessoas hoje podem ser, como você falou assim, como motivar um jovem, né, a ele buscar os seus objetivos? Existe toda uma forma de você trabalhar com um jovem. Então, assim, essa consciência dos gestores do tempo que se está vivendo. Então, uma pessoa mais... De repente, um gestor mais antigo, ele fala, poxa, no meu tempo eu fazia isso, no seu tempo já foi, nós temos esse tempo agora. Então a gente tem que entender o agora, o hoje, como as pessoas estão, a cultura do momento. Nós estamos no Brasil, nossa cultura é samba, carnaval. Não. Existe essa cultura do tempo, de forma de ver o mundo, que é essa forma que acaba influenciando. Se as pessoas hoje estão enxergando o mundo onde um é agressor do outro, né, eu tenho que tirar isso, tenho que tirar esse véu que está cobrindo o rosto das pessoas. Eu cheguei a uma conclusão, eu sou psicólogo, sou filósofo também. Você é formado em filosofia, né? Que falou aqui. Eu já falei isso, assim, costumo falar várias vezes. A questão da antropologia, né? Eu não sei se no outro vídeo eu cheguei a falar sobre isso. Mas o ser humano ele tem um mecanismo de defesa que é a luta ou a fuga. Né? Ou eu vou fugir ou eu vou lutar. Que são... Como eu falei assim, nós somos seres biopsicossociais. E dentro das nossas questões de carga genética, também tem essa questão dessa história da gênese humana. Né? Então, que vai trazendo dos nossos ancestrais, que viviam um perigo, você tem duas situações, eu vou para a luta ou eu vou para a fuga. Né? Então, dessa situação. Se eu tenho uma situação que eu acho que o outro é um perigo para mim, eu vou tomar uma dessas duas soluções.
E aí, para mim, o grande divisor de águas, além dessa questão da tecnologia, dessa mudança de tempo muito forte, né, da cultura, das coisas estarem movimentando muito rápido, as pessoas hoje, sua cabeça tem uma hora que não para, a cabeça não para, é pensamento atrás de pensamento. Isso o Han lá, que eu falei, a Sociedade do Cansaço, fala sobre isso, é uma característica dessa sociedade agora, a gente não consegue desligar. E você tem um estímulo que são as redes sociais, que são a tecnologia, que deixa o seu cérebro funcionando cada vez mais. Eu vejo um monte de paciente perguntando, minha cabeça não para, me ajuda. E a gente faz as técnicas tudo lá, né? Mas voltando a falar lá, a pandemia é o grande divisor para mim. Porque o que a pandemia... Eu lembro que nas reportagens falavam, agora as pessoas vão se tornar mais empáticas, vão ajudar mais umas às outras. Aí tinha aquelas matérias, as pessoas que iam no mercado e compravam para as pessoas idosas e deixavam lá na porta. Tudo. Lindo e maravilhoso. Só que teoria. O que o outro representava? Eu estar perto de uma pessoa representa que essa pessoa pode ser um perigo para a minha vida, para a minha existência, porque se ela tiver o vírus e passar para mim, eu posso morrer. Olha o instinto de luta e fuga. Quando a gente ficou preso um monte de tempo em casa, que tinha que ficar, né, que a gente teve que ficar, né, enfim, o que isso aguçou na gente? O instinto de defesa. Então percebe que se eu sou hoje seu funcionário, você é meu chefe, você fala para mim, eu estou achando que você quer me agredir. Não é aquela visão de parceria, né? Exatamente. Então, assim, esse instinto de luta e fuga, esse instinto de autodefesa, de se achar, aí já é filosofia, tá? Eu tô na filosofia. Opa! De se achar que o outro é uma ameaça, provoca o que a gente tem quando a gente vê rede social, todo mundo ofendendo as pessoas, todo mundo quer ser dono da verdade, qualquer palavra... Perceba o seguinte, quando você recebe uma mensagem de WhatsApp, né, de alguma pessoa, você lê aquela mensagem, é texto? Sim. Um texto, beleza. Às vezes você interpreta, puxa, essa pessoa está brava, essa pessoa está irritada. Você começa já a fazer as interpretações, normalmente interpretações negativas, né? Mas é o que você está sentindo, não é mais que a outra fácil pessoa... caminhar uma interpretação negativa do que uma positiva, né? Mas esse efeito da pandemia, então tudo isso que a gente está fazendo, que as pessoas estão adoecendo, né? Nós somos a sociedade mais individualista. E aí o Han fala sobre isso, essa sociedade com cansaço, individualista. O eucentrismo, né? Exatamente, que eu, né, só que ao mesmo tempo eu sou chefe e sou patrão e sou servo de mim mesmo, eu me cobro muito, eu me exijo muito. Não existe mais plano de aposentadoria, as pessoas não têm mais o projeto praticamente, né? Porque e aí acaba-se que a preocupação também é lá na frente, porque antes você fazer uma faculdade era garantia de sucesso na vida, quase, né? Hoje é praticamente nada. Isso, né? Se você gerir a sua vida de uma forma, né, em fazer o seu pé de meia. Então isso acaba sendo muito estressante, né? Toda essa realidade que a gente vive. Então, eu acredito que diante de todo esse processo de adoecimento mental, né, que a gente acaba tendo, isso acaba trazendo aí todos esses aspectos negativos e a gente vai ter um impacto dessas leis aí, já temos esse impacto aí negativo, e é um momento, né, que tem do empresário e do próprio trabalhador tentar modificar isso no próprio ambiente de trabalho, né, e com palestra, com planos de ações, identificando aquilo ali que está errado dentro da empresa, se adaptando, trazendo o colaborador para ele. Seria uma nova realidade que a gente está vivendo, até para se adaptar àquela que já está aí batendo na porta, que é cada vez mais uma tecnologia cada vez mais atuante, pessoas pensando menos, e isso eu acredito que seja também um problema, porque à medida que você tem uma série de informações, um monte de influências ali, de todo tipo, e você não tem mais aquela questão da filosofia, que tiraram o senso crítico, você acaba ficando vulnerável e automaticamente dividindo mais as pessoas. As pessoas não têm aquela... que tinha antigamente, você discutia política, né? Independente, estava ali discutindo uma coisa acalorada, daqui a pouco estava todo mundo de bem, tá? Não levava para o lado pessoal. Hoje leva-se
o lado pessoal de uma forma, cria-se um ódio, uma coisa... É o radicalismo, doente. né? Radicalismo. O ser humano está virando cada vez mais radical. Então, as minhas ideias é essas aqui, ponto, eu defendo aquilo e acabou. E todas as esferas, desde a esfera pessoal até a profissional, política. Exatamente. E aí a gente acaba deixando de estudar história. E aí nós temos a Segunda Guerra Mundial, veio do quê? Né? A primeira também, né? Mas a segunda ela é mais expressiva, né? Por causa da Alemanha, a gente não pode ficar falando, né? Do Holocausto. Mas é isso, as pessoas estão cada vez mais extremistas. Eu acho que seria esse o ponto principal, né? Da importância das empresas se adaptarem e do próprio colaborador se conscientizar, né? Exatamente. Então, assim, para até fechar aqui o meu raciocínio, você ter, então, por exemplo, assim, a responsabilidade pela saúde mental dos trabalhadores, da empresa, nessa preocupação do ambiente externo, mas também do próprio trabalhador, de cada um membro daquele ambiente, de também ser responsável, porque senão fica muito fácil. A empresa, eu sou doente porque a empresa fez isso comigo. Só joga na conta do empresário. Mas assim, eu também faço parte disso. Em muitos casos eu ouço assim, pacientes, fofoca. Quem faz a fofoca é o patrão ou é o grupo ali? Então, então, assim, a consciência de que um bom ambiente... Aí eu vou lhe lembrar de uma frase de um filósofo chamado Décio Araújo. Conhece? Conheço. Nosso pai uma vez disse, eu não sabia por que o contexto, mas para mim faz muito sentido hoje, que ele falava, o ambiente é a gente que faz. Sim. Né? Então, esse ambiente externo. Mas o ambiente interno é nossa responsabilidade. Eu não posso dar a responsabilidade do meu ambiente interno para outra pessoa. Então, eu tenho que cuidar dele. Então, as empresas têm que ajudar, fazer o papel de ajudar, né, aquelas pessoas que têm os seus adoecimentos psicológicos, ajudar a oferecer o suporte, evidentemente, porque ele é funcionário ali, é parceiro, enfim, mas a responsabilidade de cada um. Tem que as pessoas precisam assumir mais a responsabilidade. Exatamente. A minha saúde... Então, o que é a minha responsabilidade? Você está me mandando um monte de trabalho. Eu falei, Júlio, escuta, eu consigo fazer isso daqui. E você vai ter que me respeitar. Porque às vezes a gente acaba fazendo coisas a mais com medo de ser mandado embora ou qualquer outra coisa assim. Então, a responsabilidade também é nossa. É o bom dizer não, e velho diálogo. Exato. É isso mesmo. Diálogo. Uma empresa que tenha o diálogo ali interno é fundamental. E aí, assim, o que é o trabalho que a gente pode fazer dentro das empresas, né? Ofereço ali a palestra, mas eu acho que é um trabalho mais complexo, né? Então, a pessoa, quero só uma palestra para dar essa orientação para que os nossos funcionários, nossos colaboradores, os nossos gestores tenham uma consciência até do que é, né? Tudo isso que a gente falou aqui sobre as mudanças de tempo, sobre essa questão, falo do RAM, sobre a sociedade do cansaço, sobre você ser gestor de si mesmo, né? E até esse gestor de si mesmo também é uma das causas que o RAM fala também, mas assim, de trabalhar uma palestra de conscientização, né? A psicologia, o que a gente trabalha quando a gente, né, no meu caso clínico, não é resolver o problema do paciente, é fazer com que ele tome a consciência e ele acabe encontrando o caminho, né? Então, uma das técnicas que a gente usa é o diálogo socrático, do filósofo Sócrates, né? O diálogo socrático, com que a gente vai fazendo uma série de indagações, né? E que a pessoa vai levar à conclusão dela, vai chegar à conclusão, que é a conclusão verdadeira. Porque né? é onde ela vira a realidade. Exatamente. Né? Então, é um trabalho que na palestra eu faço também. Então, não é só eu chegar lá e ficar falando, eu também faço algumas dinâmicas para que as pessoas reflitam sobre a sua vida também. Então, isso não é uma sessão de terapia, mas é uma atividade que pode ser. Então, esse é um tipo de trabalho que a gente pode fazer. O outro tipo de trabalho é a palestra em que você tenha antes um diagnóstico, né? Não, quero uma coisa mais profunda. Faço esse diagnóstico, tenho a palestra voltada àquela, né? É uma palestra que ela se molda conforme a necessidade ali, o que a gente detecta. Na verdade, se for detectar tudo é a mesma. Os problemas são os mesmos. Sim. Né? Mas a gente detecta, aí a gente faz um trabalho em cima e, se for necessário, faz as orientações do que a empresa precisa fazer ali de implementar. Então, acho que são esses dois trabalhos que a gente pode fazer, além do seu trabalho com o jurídico, né? E até a parte de pesquisa, né? Porque muitas vezes o colaborador ele não se sente à vontade de responder diretamente para a empresa ou para o RH. Sim. Até o tabulamento, né? É tabulamento, né? Isso. Fala,
de toda a informação, aquela parte estatística, para mostrar ali aonde são os pontos críticos, o que está acontecendo, o público, tudo. É importante também até a própria empresa trazer. E é tudo... Que é análise de dados. Exatamente. Né? Que nós temos cientista de dados também. E essa análise de dados é para a pessoa entender que ela vai responder aquela pergunta, que ela é sigilosa, né? O código de ética, né? Que nem na consulta, você vai falar os seus podres para mim, eu não vou contar para ninguém. Pode contar. Você já é advogado, você vai ter que fazer de outro jeito. A sessão de descarrego. Né? Eu não posso falar nada para ninguém. Né? Então, brincadeira à parte, tem o sigilo profissional. Né? Então, assim, essa pesquisa é uma pesquisa sigilosa, em que as pessoas têm que ter essa segurança de poderem responder e falar o que elas realmente pensam, porque não adianta também a pessoa responder com medo e responder algo que e a gente não chegar que vai agradar a empresa que não vai resolver o problema, né? Então, e também não é eu quero acabar e vou falar tudo, não é isso, é falar a verdade. Sim. Então esse é o objetivo ali da pesquisa, que as pessoas têm que se sentir seguras em responder, e aí a gente pode, através dessas informações, ter um diagnóstico mais profundo, mais aproximado daquele problema. É como uma anamnese, né, que a gente faz com o paciente, né? A gente vai fazer uma anamnese com a empresa, anamnese com o paciente, para você poder entender o histórico dele, entender uma série de coisas para que você possa trilhar o caminho para ajudá-lo. Para ajudar. Perfeito. Eu espero que todo mundo tenha tido a noção, né, do que realmente, o que é assédio moral, qual a diferença, né, e que a gente possa construir um caminho melhor, até para que seja uma solução, né, para as próprias empresas, dessa questão, essa conscientização, né, de melhorar o ambiente de trabalho. Afinal, ficamos mais tempo no ambiente de trabalho do que com as nossas próprias famílias e por aí vai. Sai de lá, leva para casa muitas vezes, né? Leva para casa. Leva para casa e o próprio familiar começa a ver de forma negativa, a influenciar negativamente, né? Então, é importante, sim, que o funcionário esteja feliz. Acho que esse é um tempo, já passou aquela época de você ter que agradecer por ter um trabalho, que era, né, da nossa época, antes, nossos avós, né? E é isso. Espero, tem alguma frase que você queira terminar aqui? Não, só quem quiser procurar a gente para a nossa palestra, para o nosso trabalho, fique à vontade, acho que você vai deixar os telefones, os contatos, deixar nossos contatos. Para empresas, prefeituras, a área da educação, porque eu também atuo muito na área da educação também, né? Eu sou professor, então, assim, é um ambiente rico em emoções. Sim, riquíssimo em emoções. O de servidor público, eu sou servidor também na área da saúde. O servidor público, ele tem uma característica, muitos acabam permanecendo, até muitas vezes por causa da própria estabilidade, e o ambiente, ele tem ali aquela coisa, né, do comissionado, do servidor estatutário, aquele embate, né, aquela falta de empatia um do outro, porque um de um lado, eu estou estável, eu só faço aquilo, e o outro tem ali a cobrança política, todo aquele ambiente que se torna um ambiente muito carregado, muito que adoece muito. E é importante até, e vai da empresa privada, o pessoal acha que o servidor público adoece muito. Adoece porque não tem esse trabalho, falta um trabalho que traga também todos os atores que estão ali envolvidos, né? Então, isso também é um trabalho, uma visão que nós temos, que realmente é necessário aí para as prefeituras começarem a fazer um trabalho de melhorar esse ambiente organizacional, né? E para finalizar, você falou de uma frase, eu vou dar um conselho, né? Não sei se o conselho fosse bom, não dava, vendia, então vocês podem passar o Pix, brincando. Com essas questões todas da gente se autoexigir demais, aprenda a ter a autocompaixão. Sim. Aprenda a ter compaixão consigo mesmo. Porque essa falta de compaixão das pessoas com o mundo é porque muitas vezes está faltando consigo mesmo. Eu não faço aquilo que eu não tenho, né? Eu não dou aquilo que eu não tenho. Então tenha compaixão consigo mesmo, não se cobre tanto, não se exige tanto, e também não faça isso com o outro, né? À medida que eu aprendo, né, a ter a autocompaixão, também posso aprender a ter compaixão do outro, também entender que o outro pode errar, que o outro ele tem as suas limitações. Então, se gostou, dá o like, compartilha, se inscreva no canal, que sempre vai ter aqui esses assuntos interessantes, importantes aí para
para toda a coletividade, para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Júlia Araújo, do Só Uma Dúvida, e Marcos Araújo, meu irmão, psicólogo, filósofo, pedagogo e um monte de gogo. Grande abraço, fiquem com Deus. Valeu.